Essa Academia da Vida faz algo que é dificílimo. O chamado olho clínico, quando eu enxergo o potencial na pessoa de ser maior do que aquilo que é, de fato. Isso eu diria que é até raro, quando alguém o vê ainda pequeno, sabendo que você é grande. A Life Academy ajuda isso. Ajuda, exatamente. Porque às vezes a pessoa se volta, professor, e desculpa se eu estiver dizendo bobagem, por favor, me interrompa. A pessoa fala assim, eu sou bom, eu sei fazer em qualquer área, mas eu não sou visto. Tá? Isso é, por exemplo, um fator que determina o destino de muitas pessoas. Né? E a pessoa acaba não tendo o seu potencial explorado por falta de alguém que o veja. Com a Life Academy, ou seja, com a Academia da Vida, eu me apercebendo disso, eu também posso fazer com que estas pessoas me vejam de fato do tamanho que eu sou. Também tem esse lado? Também tem esse lado, né? Na verdade, você tocou em dois conceitos importantíssimos, né? Primeiro é esse conceito de ser visto, né? O Woody Allen ele dizia que 80% do sucesso está em aparecer, né? Você precisa ser visto, não é? O outro tema é potencial. Esse tema potencial, para o meio em que eu vivo de desenvolvimento humano, da própria Academia da Vida, Life Academy, é essencial. Eu comecei a trabalhar nesse tema em meados dos anos 80, lá por volta de 86, 87, quando eu me especializei em planejamento de carreiras e sucessão para formar executivos para empresas. Certo. E esse tema potencial é um tema que sempre me preocupou, porque você tem que olhar no indivíduo e dizer ele tem potencial. E para você definir alguma coisa, você tem que ser capaz de descrever isso, né? E eu queria encontrar uma definição de potencial, mas nunca achei no dicionário, enciclopédia, em nenhum lugar, uma definição boa de potencial. E acabei inventando uma, já que não tinha uma que me satisfizesse. Vou criá-la. Eu criei uma, né? O que é potencial? É aquilo que já está, ainda não é, mas tem tudo para ser, né? Então isso é potencial. Ótimo. Está lá dentro, ainda não é, mas tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Agora, o outro aspecto importante é que você precisa saber o que vai fazer com esse potencial. Aí você precisa desenvolver o potencial. E para desenvolver, você precisa também entender o que significa desenvolver. Porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada do que é desenvolver. Via de regra, na consultoria, quando a gente chega a algumas empresas e vai olhar os programas de desenvolvimento, você vai ver que eles não têm programa de desenvolvimento, eles têm programas de condicionamento, que é bem diferente de desenvolvimento. Desenvolver, a palavra desenvolver é a combinação de dois radicais latinos, des e envolvere, que é tirar do invólucro, tirar da casca. Então, desenvolver tem a ver com tirar da embalagem, tirar da casca, o quê? O potencial, aquilo que está lá dentro. E grande parte, ou a maior parte das pessoas não se desenvolve o seu potencial, primeiro, porque não conhece o seu potencial, não consegue identificar o seu potencial. Então, não consegue se enxergar. Não consegue se enxergar. Por quê? Porque não tem um autoconhecimento. Ou Então, porque foi condicionado àquilo. Foi condicionado a crer que não pode, e isso faz parte das crenças restritivas. Isso tem um módulo específico dentro da Academia da Vida em que a gente trabalha isso, ajudar o indivíduo a eliminar as suas crenças limitadoras. E muitas vezes o indivíduo passou a vida inteira ouvindo dos pais, da escola, uma série de elementos que o fizeram acreditar que eu não posso, eu não consigo e tal. Eu te dar um exemplo. Faz alguns meses eu entrevistei um indivíduo, um jovem brilhante, uma excelente formação, e eu olhei e disse, olha, eu acho que você teria possibilidade de carreira nessas empresas, e elenquei uma série de empresas de alto padrão que eu entendia que ele tinha a possibilidade perfil para. Ele olhou para mim e disse assim, isso não é para mim. E eu fiquei pensando, de onde veio isso? Essa limitação. De onde veio essa limitação? Essa limitação não existe. Essa limitação está na mente dele. Eu tenho certeza que quando ele se libertar, e a gente está trabalhando com isso, a gente libertá-lo dessa crença e ele for na direção dessas empresas, elas vão reconhecer um talento que ele mesmo não está sendo capaz de reconhecer. Então, esse é um dos elementos pelos quais as pessoas não se desenvolvem. Agora, como é que você chega a esse ponto de ajudar esse indivíduo a encontrar o seu potencial, acreditar nele e partir para realizar? Aí tem a ver com um modelo estruturado e sistêmico que a Life Academy tem, que é um programa começo, meio e fim, com um passo na sequência do outro, que vai ajudar a chegar até esse